Bom dia, boa tarde, boa noite. Alô você, caros amigos do Portal Paz. Bem-vindos a mais uma edição das nossas perguntas do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos ler as perguntas 46, 47 e 48 e eu passo a palavra ao nosso irmão Lucas. Bom dia, vamos lá então para a questão 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar. A fermentação pútrida que lhes é necessária à existência é um mundo minúsculo que dormita e se cria. Vou começar a fazer um comentário pelo Espírito Miramês. Ele tem uma abordagem interessante, que ele fala que a gente ainda está naquela fase primitiva de tentar voltar ao passado e tentar averiguar as nossas origens, e daí ele faz um comentário que a ciência no futuro vai se unir à religião, e nessa união de ciência com religião a gente vai diminuir essa ansiedade de busca pelo passado e vai focar apenas no futuro, mas não com a razão, mas com o amor. Então ele fala que a ciência do futuro, nos campos que devem progredir, entrelar-se-á com a religião. Porém, em relação à religião, é necessário compreender o seu verdadeiro objetivo, que é levar a mensagem do amor onde passar. Então imagine a gente ter essas descobertas da ciência com foco no amor, né? Que coisa mais linda que vai ser. Nessa época, ainda existia a teoria da abiogênese. Era uma teoria em que os cientistas acreditavam que a vida surgia de coisas não vivas. Então, de um monte de poeira nasciam os ratos, de um monte de sujeira, de lixo, nasciam as baratas e assim por diante. Só mais tarde, naquela época ainda estava essas descobertas, é que foi definido que a vida só poderia vir de outra vida. Então a resposta a pergunta de Kardec é nesse sentido, querendo saber se a vida surgia espontaneamente, no sentido de que será que ela pode surgir do nada? E aí os espíritos explicam que sim, a vida surge espontaneamente, mas existe um germe primitivo que permitiria que aquela vida fosse criada. Então ele conta dos micro-organismos, ele conta que ele já existia ali em estado latente para que elas pudessem nascer e eclodir para então se reproduzir. Então é um mundo em que naquela época era muito pouco conhecida a microbiologia. E os espíritos já trazem aqui novas informações sobre isso que ainda era pouco explorado na época. Acho que, se eu não me engano, na época tinha a teoria da geração espontânea, né? Então, eu acho que foi mais nesse sentido, né? A gente estava comentando nas perguntas anteriores, nas 3 perguntas anteriores, que tudo que ocorre aqui na matéria, primeiro existe no mundo espiritual, né? Na parte etérica, enfim, vai descendo até o próprio bebê. A gente até citou o exemplo de alguns vídeos atrás que o bebê demora 9 meses para nascer, mas ele já existe, né, espiritualmente. Então, aquele corpinho já está formado do lado de lá, e aí demora 9 meses para formar do lado de cá. Mas ele dá uma resposta bem interessante, mas eu acho que vocês dois complementaram muito bem. Eu queria só lembrar mesmo essa parte da teoria da geração espontânea, que eu acho que faz mais sentido para a gente entender o contexto dessa pergunta aqui. Eu acho que era mais esse sentido que ele queria entender como que funcionava de fato isso. Porque era uma coisa que estava na época, né, sendo discutida. Então, é real? Gera espontaneamente? Não gera espontaneamente? À luz da ciência, eles dão uma resposta. Questão 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. É interessante essas abordagens de que a criação humana surgiu do barro, né? Outras religiões também têm essa abordagem. E a gente comentou no vídeo passado, né, que o corpo humano vem evoluindo ao longo das eras, tem sido gerado, né, pelos engenheiros siderais, justamente para que haja tanto a evolução do próprio
corpo humano, quanto do espírito que vai se apossar desse corpo, né? Para que haja uma evolução do espírito e do corpo humano. Na Bíblia tem essa questão do criacionismo, né? Que Deus moldou Adão e Eva com barro. Não, Eva veio da costela de Adão. Toda aquela história contada para poder explicar a origem da vida humana. Então aqui é algo também que estava sendo desenvolvida, essa teoria da evolução. O ser humano veio através de gerações e gerações de outros seres que já viviam aqui na Terra, se desenvolvendo ao longo de milhares e milhares de anos, até que se formasse uma nova espécie, em que a gente é conhecido hoje. Então, todos os recursos que existem na Terra estavam ali propícios para gerar, no futuro, a raça humana. Mas que ainda era necessário esse desenvolvimento, o desenvolvimento do clima, o desenvolvimento da geografia no planeta, o desenvolvimento de todas as condições para que essa nova raça, essa nova espécie pudesse chegar, os espíritos que iriam ocupar os corpos responsáveis por essa evolução pudessem aproveitar muito bem o planeta. No começo do planeta, a gente tinha condições climáticas, condições geográficas muito diferentes do que eram na época em que o ser humano começou a surgir. Então, é necessário que viesse a seu tempo para que a Terra fosse preparada da maneira correta. E os espíritos que mais tarde viessem, nós agora, pudéssemos aproveitar da melhor maneira possível, de acordo com a nossa necessidade. Relembrando a aula passada, a gente falou sobre o livro Exilados de Capela e sobre a origem da humanidade, né, das humanidades que aqui já habitaram, e lembrando que a primeira humanidade ela foi completamente etérea, então ela nem existia no modo físico ainda no corpo, né? A segunda foi semitérea, a terceira é aquilo que a gente entende por homem das cavernas, né, os neandertais, enfim, os primeiros hominídeos, depois a quarta já foi a raça Atlântida, Lemúria, Atlântida, a quinta somos nós, e a sexta está por aí, para chegar. Então, e aí é que é interessante que ele fala que o homem se formara no limo da terra, porque é justamente isso, como a primeira raça, segundo o livro Exilados de Capela, né? Vamos pegar essa teoria como base para essa resposta. Como o homem já estava aqui desde o princípio da Terra, e eu lembro que teve uma live que um mentor, que a gente sabe quem é, mas pode falar, ele falou que nós estávamos, nós no sentido de humanidade, né? Não todo mundo que necessariamente estava aqui na Terra há bilhões de anos. Bilhões de anos. E aí ele complementa e fala, mas vocês não vão entender isso agora. Não vão compreender. Mas a gente consegue, talvez, pegar a indicação do que ele quis dizer a partir dessa resposta, né? E entendendo um pouco mais. Enfim, então dá para entender. Então o homem estava desde o momento da formação do planeta, possivelmente, né? Não o homem, eu, a consciência completa ali já, mas alguma coisa um pouco mais simples e ignorante, como mesmo se fala no próprio livro dos Espíritos, como Deus criou o homem, e a gente foi evoluindo junto, assim como o próprio corpo físico, assim como a própria humanidade foi evoluindo, e assim como as próprias consciências do planeta foram evoluindo. A gente já colocou isso no vídeo passado. Se você quiser ver essa resposta um pouquinho mais aprofundada, volta um videozinho anterior que tá bem bacana essa resposta. Questão 48. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Essa questão aqui é interessante. Ele mostrar para a gente que é muito distante ainda a gente compreender esse passado. Igual o Tiago estava falando agora, conhecer o passado da Terra não é uma tarefa fácil. Ainda mais para nós que só temos condição de descobrir aquilo que Deus permite. Então, qualquer cálculo que a gente venha a fazer vai ser aproximação do que a gente pensa que seja possível. Mas a resposta é muito interessante. Ele fala, todos os nossos cálculos são quiméricos, eles são fantasiosos. A gente faz uma nova descoberta, faz os cálculos dessa descoberta. Descobrimos agora que o ser humano mais antigo é de 11 mil anos atrás. Só que isso é da descoberta mais recente.
no futuro a gente vai ter uma nova descoberta que vai mostrar seres humanos ainda mais antigos. Então é uma constante investigação, sempre com a permissão da espiritualidade maior, para que a gente possa ir descobrindo o nosso passado na medida necessária. Boa, Luquinhas, vou pegar carona. Temos N teorias a respeito disso, né? Sobre a evolução. O que a gente conhece hoje, ele fala que os dados são totalmente fantasiosos, quiméricos. Cara, basta pegar, a gente comentou nos vídeos passados, erramos já a idade do universo, né? A gente achava que era 14 bilhões de anos, pulou para 26, né? 12 bilhões de anos a mais. Pouco se sabe sobre o planeta, a gente tem algumas coisas, por exemplo, até hoje a gente não encontrou o elo perdido, né? Que eles chamam, né? Que foi justamente o momento da mutação que liga o ser primitivo ao homo. O primeiro homem, né? Não é nem Homo sapiens. Nós somos Homo sapiens sapiens, né? Preciso lembrar da aula de biologia. Luquinha, você que tá mais novo aí, acho que é isso mesmo, né? Correto, né? Somos Homo sapiens sapiens. Mas enfim, tem os hominídeos anteriores, nós não achamos isso. Mas nem precisa ir muito longe, a gente nem achou ainda o que seria a suposta civilização Atlântida, a civilização da Lemúria. Nós temos vestígios hoje do planeta que indicam que houve alguma inteligência, alguma civilização muito inteligente. Não estou nem falando sem falar de alienígenas, mas teve, de fato, uma civilização muito inteligente no passado. Algumas civilizações muito inteligentes no passado, que a gente só conhece as ruínas. A gente tem Pumapuco, a gente tem Mohenjo-Daro, acho que é o nome do... Enfim, são vários círculos arqueológicos. Há indicativos de que... Eu vi um estudo recente, um documentário bem interessante, que eles estavam datando a esfinge de mais de 10 mil anos. Porque pela areia ao redor da esfinge, que eles escavaram a parede lá, tem marca de água. E há 10 mil anos, 12 mil anos, houve o degelo do planeta, né? Que a gente sabe, que é o fim da era. Então eu falei, mas como é que tem água aqui nesse lugar, aqui, bem na época, né? Então eles dataram aquela parede, era cerca de 10, 12 mil anos atrás. Então, assim, são vestígios de uma civilização, de um período da humanidade no planeta Terra, que, em teoria, era um pouco mais avançado tecnologicamente e conhecia alguns mistérios também relacionados ao plano espiritual e o plano, podemos dizer, energético, que a gente ainda não tem. Então, a gente não consegue, a gente não tem esses vestígios. E como o Luquinhas mesmo colocou, essas coisas vão sendo liberadas pouco a pouco para a gente, conforme o nosso entendimento e o avanço da nossa ciência. A gente chegou já a comentar também em vídeos anteriores, de nada adiantou no passado eles terem um conhecimento avançado sobre dominação de gravidade, enfim, energia, e quando a gente descobriu a energia nuclear, que poderia ter dado um salto energético no planeta, a gente falou que criou uma bomba, né? E aí, não bastando criar uma bomba e ver o potencial destrutivo que tinha, a gente criou bomba para destruir o planeta mais de 100 vezes. Então, é isso que acontece quando a gente tem acesso a tecnologias muito avançadas. A gente cria bombas para explodir tudo, em vez de a gente criar soluções energéticas limpas, não. A gente continua ainda queimando carvão, boa parte do planeta, para poder ter energia elétrica. É um absurdo isso. Então, eu creio que as coisas vão evoluindo conforme a moral da sociedade, né? Para não fazer besteira de novo. Então vamos para 49. Se o gêmeo da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmo os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo a lei da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. De novo, ele retomando essa explicação da abiogênese, porque Kardec estava esperando que surgissem seres humanos debaixo da terra, como se fosse uma semente nascendo. Só que não é bem assim. Então, os espíritos explicam que o nascimento de novas espécies vem através da reprodução. A teoria de Charles Darwin, que viria um pouco mais tarde, não lembro um pouco a data, assim, na linha de tempo, mas estava ali perto, mas ainda não tinha ocorrido essa teoria de Charles Darwin. Então, quando Kardec insiste nessa pergunta de seres humanos se formando espontaneamente, era ainda uma teoria da biologia que estava em vigor na época.
em que eles observavam um pedaço de carne e depois de algumas semanas surgiam larvas espontaneamente em cima da carne. E como explicar isso? A carne gera a larva. Só que ninguém observava a mosca que ia lá pousava para botar os ovos. Só mais tarde fizeram alguns experimentos para provar que para poder nascer a larva era necessário ter uma mosca, porque tamparam uma carne fechada, lacrada, e ela não tendo contato com as moscas, não surgiram larvas para se alimentar da carne. A teoria de Charles Darwin foi em 1859, e esse livro foi 2 anos antes, 1857. Então, ainda foi quase lá, mas ainda não tinha teoria evolucionista para poder explicar essas coisas. Então, era uma teoria muito forte da abiogênese. Essa pergunta aqui, eu vou bem de acordo com o que você falou, Luquinhas. Ela é mais uma pergunta científica, né? À luz ali faltava conhecimento naquela época a respeito da formação das espécies, enfim. Você mesmo colocou que o Charles Darwin veio 2 anos depois da publicação do livro, né? O livro foi feito antes ainda da publicação. Então, pouco se conhecia sobre a origem da vida, a origem das espécies. E aí essa pergunta ela vai mais nesse sentido. E os espíritos explicam aquilo que a gente vai ver 2 anos depois, né? Que eles até poderiam ter dado uma resposta um pouco mais complexa, mas entraria muito num campo num campo científico. E aí o Kardec teria que bater de frente. Então, por exemplo, em 1859 saiu um estudo completo do Charles Darwin para provar essa resposta aqui. Então, imagina que o Kardec teria que escrever justamente o que o Charles Darwin escreveu, porque a ciência na época era muito séria, precisava de provas, foi criado um método científico, tinha um método científico, eles ficavam trabalhando isso o tempo inteiro, inclusive o próprio Livro dos Espíritos foi baseado no método científico, né? O Kardec ia lá conversar, fazia as perguntas para variados métodos, obtinha-se a mesma resposta. Então, essa pergunta aqui ela vai mais nesse sentido, né, para trazer um pouco de luz à ciência daquela época. Agradecemos. Agora, na nossa próxima encontro, a gente já começa um novo tema, que é a pergunta 50, povoamento da Terra. Nós vamos comentar aquele tema que muitas pessoas acreditam que realmente existiu, Adão e Eva, e outras pessoas acreditam que é apenas uma lenda, que é apenas um mito para contar uma parte filósofa da religião. Então, aguarde cenas do próximo capítulo. Fiquem com Deus.